do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar nos Salmos 90, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Até que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade em eternidade, ou a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Glória ao nome do Senhor. Queridos, chegamos aos Salmos 90 e neste Salmo de hoje nós vamos contemplar o salmista enaltecendo a Deus como aquele que existe desde a eternidade e até a eternidade. Você consegue imaginar na sua mente o que é a eternidade no passado? Ou seja, olhando para trás, você consegue imaginar onde começa a eternidade? Qual é o princípio? Onde iniciou a eternidade? Ou seja, se é eternidade, é algo que a gente não consegue mensurar, porque não há um limite de dias, não há um limite de tempo, e logo isso está muito além da nossa capacidade de imaginação, porque não é possível fazer esta matemática. Mas o salmista diz que para o futuro, ou seja, para frente também, nós podemos contemplar que de eternidade, ou seja, do passado em eternidade, ao futuro em eternidade, ele diz o quê? Que o Senhor é Deus. Ou seja, o Deus que o salmista cria, o Deus que o salmista adorava, era um Deus que, segundo a sua visão, era um Deus que foi Deus na eternidade passada, é Deus na eternidade presente e permanece sendo Deus na eternidade futura. Como você vê o seu Deus? Glória ao nome do Senhor. O Deus que você adora, o Deus que você serve, é o mesmo do salmista ou é um outro diferente? O salmista olha para Deus e diz: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, o salmista está dizendo assim: uma geração passa, outra geração vem, essa geração também passa, outra geração virá, mas o salmista está dizendo que, aleluia, o Senhor continua sendo o seu refúgio. Ou seja, quando o salmista diz: o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, ele está dizendo assim: o Senhor não tem sido só o meu refúgio pessoal, mas o Senhor tem sido o refúgio da nossa nação. O Senhor tem sido ainda refúgio da nossa descendência. Por quê? Porque Ele está dizendo: o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, a geração que me gerou, o Senhor foi o seu refúgio. A geração que eu estou vivendo, a geração que eu faço parte, o Senhor tem sido o seu refúgio. A geração que virá após mim, a geração que descenderá de mim, o Senhor também tem sido a sua geração. Aleluia! Ei,
como é que você vê o Senhor como aquele que é, como o salmista reconhece, o seu refúgio de geração em geração, ou aquele Deus que está tão distante, tão distante, tão distante, que não está nem contemplando a sua dificuldade. O salmista não, ele diz: o Senhor tem sido a minha ou a nossa geração, o nosso refúgio de geração em geração. Então ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, ou de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória ao nome do Senhor. O salmista reconhece o que verdadeiramente Deus é. Ou seja, o fato de você crer, o fato de você entender, o fato de você ver Deus da forma como Ele é, não o faz, ou o fato de você deixar de vê-lo como é, não altera a sua divindade. O salmista diz: Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Glória ao nome do Senhor. Não existe um princípio e nem haverá um fim para Deus, porque Ele sempre é Deus. Glória ao nome do Senhor. E como Deus, o salmista mostra que uma capacidade ou um poder Deus possui. Olha só, ele diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ou seja, o salmista declara que Deus, Ele tem poder, e a sua visão, ela enxerga um período de 1000 anos como se fosse uma noite. Ou seja, assim como para nós, uma noite comparada a uma existência, ela parece um período curto, assim é um período de 1000 anos para o Senhor. Ou seja, o Senhor olha 1000 anos atrás como se estivesse olhando para alguns segundos, alguns minutos atrás, e assim o Senhor também faz para o futuro, porque Ele não é limitado ao tempo. O tempo não foi feito para contar a idade de Deus, mas o tempo foi feito para estabelecer um cronograma para a minha e para a sua vida. Portanto, que nós possamos usá-lo para o conhecimento do Todo-Poderoso, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Amém? Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Eu espero você em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.